Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. O vídeo de hoje vai ser o vlog da semana, gente. E hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro, e agora são 21h19. E, gente, hoje foi um dia que eu fiz muita coisa, tá? Eu acordei já lendo, então li bastante de Menina Má. Esse, não logo quando eu acordei, na verdade foi durante o dia, né? Então, aí eu li, e esse livro aqui, quem escreveu foi o William Mark, é pela editora Darkside, eu já tô na página 208, tá? E aqui a gente vai ter a história da Rhoda, que ela é uma criança psicopata, né? Então, a mãe, que pra mim ela é minha burrinha, sabe? Ela é burra. Ela tá descobrindo agora que a filha dela é uma psicopata, porque ela não descobriu antes, ela não queria acreditar. E aqui aconteceu uma morte, que foi de um amiguinho dela da escola, que ele ganhou a medalha de melhor letra, né? E a Rhoda queria aquela medalha e ela dizia que aquela medalha tinha que ser dela, que era dela. Só que ela não ganhou, quem ganhou foi o menininho. Então ela mata o menino, né? E ninguém sabe quem foi que matou. Só que a mãe dela vai atrás para descobrir, porque a Rhoda foi a última pessoa a ver o menininho, né? Então ela fica com esse negócio assim na cabeça dela, a mãe, né? E aí vai e descobre que foi a filha que matou. Só que depois de muito tempo no livro, sabe? Ela descobre. E também ela descobre outros casos que a Rhoda participou, né, que teve mais uma morte, aí mais duas mortes, né, teve uma senhora que ela empurrou da escada e outra que foi um bichinho de estimação, que é um cachorrinho que ela jogou da janela. Então, tudo por interesses pessoais, assim, interesses físicos, sabe? Então, tipo assim, interesses, por exemplo, dinheiro, ou pertences, né, essas coisas assim, tudo por esse interesse, né? E aí a mãe dela tá descobrindo agora que a filha dela é psicopata. E assim, não tô gostando da atitude da mãe dela, porque a primeira coisa quando você descobre que seu filho é psicopata, você tem que entregar ele para as autoridades, né? E não é isso que a mãe dela está fazendo. A mãe dela está encobrindo os fatos da filha. E isso tá me deixando muito nervosa, porque algum momento, assim, na minha cabeça, eu acho que a Rhoda vai fazer alguma coisa contra a mãe, né? Porque já era pra mãe ter entregado ela. E aqui a gente também tem o jardineiro, que é o Leroy, é isso? Leroy, acho que é esse o nome dele. E ele parece pra mim, ele é outro psicopata. Não, mas ele não é, ele só é ruim mesmo, sabe? Mas ele, de cara, ele já sabe que a Rhoda não é uma menina boa e que também ela é psicopata e que foi ela que matou o menino, então ele sempre fica falando um monte pra Rhoda, falando que foi ela que matou e que ele vai entregar ela pras autoridades, e fica enchendo o saco dela, sabe? Tipo, perturbando a menina. E eu, na minha cabeça, assim, alguma hora ela vai matar ele também, né? Mas enfim. Então, assim, tô quase no final, falta pouco, termina amanhã, graças a Deus. E, assim, não estou gostando muito, não é um livro que está me agradando muito, assim, sabe? Porque não conta muito sobre a Rhoda aqui, na verdade é mais sobre a mãe dela, que tá aí atrás tentando descobrir os casos, né? E a Rhoda não aparece muito no livro, sabe? A Rhoda aparece só em algumas partes assim, que ela é fria e calculista, ela sempre mente a respeito do que ela fez, sabe? Não aparece muitas coisas. Eu imaginei que aqui seria um monte de mortes, uma atrás da outra, que a menina ia aprontar. E na verdade no livro só teve uma que aconteceu, né, com o livro mesmo corrido assim, e mais duas que foram essas que eu falei que aconteceram de lembranças, né, que aconteceram. Então, assim, tá sendo meio ok, sabe? Não tá sendo muito do meu agrado, não. Mas aí vou terminar, vamos ver o que eu vou achar. Esse livro é curto, ele tem menos de 300 páginas, então dá pra ler tranquilo até amanhã, rapidinho de terminar, olha, falta pouquinho. Então, tá aqui. Fui na biblioteca, eu peguei um livro que eu estudei hoje também, né? Então, eu estudei uma aula de inglês, que é a Uninter, que é a minha faculdade que eu faço, a Uninter, né? Ela disponibiliza para todos os alunos um curso de inglês de graça. Então, eu estou tentando fazer, eu fiz a primeira aula hoje do básico mesmo, porque o curso presencial que eu vou, que não é da Uninter, é uma escola mesmo, né?
não tá sendo muito efetivo para mim, eu não tô aprendendo muito com o método deles, tá bem difícil. Então eu gostei muito do método da Uninter, então eu vou usar a Uninter para esse curso da Uninter para poder me ajudar a ficar melhor assim na aula presencial, sabe? Então eu vou usar os dois cursos. Então, é isso, estudei também uma matéria da faculdade, que eu tô aprendendo a literatura, livros clássicos da literatura, né? Universal, acho que é o nome. Então lá falou de um livro que é a Odisseia de Homero, né? Então eu peguei ela lá na biblioteca, não sei se eu vou conseguir ler, não sei se eu vou querer ler, não sei se eu vou ler agora, tá? Mas já peguei, tá aqui, se eu não for ler é só devolver, né? Eu tô indo pra biblioteca direto, então tá aqui, né? Vai que algum dia eu resolvo, olha, vou pegar aqui pra ler, mas aqui está, qualquer coisa eu devolvo, né? E aí foi isso. Essa semana muitas coisas para fazer. Nossa, já deu 5 minutos de atualização, só essa primeira, esse primeiro take. Mas essa semana eu quero terminar esse livro, quero terminar um outro livro também, que eu não vou mostrar agora, só quando eu for ler. E amanhã também tem aula de balé, tem ensaio, quarta-feira também. E é isso. Hoje também eu fui pra casa do meu namorado, ele não tava muito bem, tava passando mal, tadinho. Fui lá ficar com ele, cuidar dele. E já voltei e li as metas de hoje de Menina Má. Então, foi isso que aconteceu hoje e essa semana tem muita coisa. Amanhã eu vou pra biblioteca de novo, né? Hoje também não fui pra academia por causa desse caos aí com meu namorado, mas tudo bem, eu tava ruim de estômago também. Ai, gente, foi tenso. Meu estômago aqui. Comi muita besteira esses dias, né? Mas enfim, é isso. Depois eu falo com vocês então. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro e agora são 15h38. E sim, eu tô de pijama, mas eu tenho uma explicação, vou contar o que eu fiz hoje, tá? Bom, hoje eu fui pra biblioteca, estudei, vocês viram aí que eu postei alguns resumos, né, da aula de inglês e também da faculdade de letras, tá? Terminei também de ler Menina Má, esse livro 2 estrelas, não gostei, não foi pra mim, assim, 2 estrelas eu até coloquei mais, sabe, porque não foi pra mim, gente. Eu vou contar mais esse livro na resenha, aqui nesse vlog, nos últimos takes, eu já contei um pouquinho mais dele, né, no primeiro take, aliás, eu contei um pouquinho dele, né, da história desse livro, só que na resenha eu vou contar com mais detalhes, então aqui eu não vou falar mais coisas sobre ele, porque em janeiro vai ter a resenha dele, tá? 2 estrelinhas não foi pra mim, gente, infelizmente. Hoje, então, eu fui pra biblioteca e aí eu estudei, eu terminei de ler esse livro. Voltei, já fui pra academia, né? Eu almocei e aí já fui pra academia, voltei agora e já tomei meu banho, coloquei um pijama, porque daqui a pouco eu tenho que me trocar pra ir pra aula de balé, então eu só tô curtindo aqui a paz de ficar um pouco em casa, sabe? Não sei se vocês me entendem, se vocês me entendem que eu tô querendo dizer, sabe? Só pra eu ficar um pouquinho na minha casa de pijama, curtindo, sabe? Então, porque às 6 horas tem aula de balé e a gente vai ensaiar, porque dia 25 de outubro vai ter apresentação, e dia 25 já é semana que vem, é sábado da semana que vem, né? Então a gente tá correndo lá com as coisas, então não posso faltar. E assim, já tô bem cansada. E uma coisa que tem me ajudado muito é este Brain Up. Não é propaganda, tá? Eu tô falando do meu coração, que isso aqui me ajudou muito.
E ele, tipo, dura umas 8 horas, ele tem 8 horas de duração. Eu tomei ele lá para umas 9h30 e, tipo, ele tá parando de fazer efeito agora, sabe? Não é que tá parando de fazer, é que também eu já fiz tanta coisa, gente. E também eu fiz esforço físico, né? Que na verdade ele serve mais pra trabalhar, sabe? Pra estudar, pra focar a mente. Então, se você faz exercício, obviamente você vai gastar mais, né? Então, tá aqui. Tô gostando dele, eu tô ficando bem focada com ele, tá? E, além disso, eu comprei um pré-treino, porque eu acho que eu tô precisando de mais cafeína. Então, eu comprei um pré-treino da Soldiers e vai chegar, e aí eu mostro pra vocês qual que é. E eu tô louca pra esse pré-treino chegar, porque faz 2 dias. Hoje eu não tomei, mas tipo, segunda. Não, calma. Domingo? Não, sábado e domingo eu tomei energético. E assim, foi muito gostoso, porém energético não faz bem pra saúde, né? Vocês sabem, mesmo sendo zero. E esse energético da Monster, eu achei muito gostoso, porém eu vi que ele tem muito sódio. E eu falei assim, puta que pariu, hein, mano? Então, não vou tomar ele, então eu comprei um pré-treino mesmo, que aí quando eu quiser ficar mais elétrica para poder fazer as coisas, eu tomo e tudo bem. E é isso, muitas coisas já essa semana e hoje já é terça-feira, então bora lá, tem bastante coisa para fazer, mas hoje eu vou dar um tempinho, vou dar uma descansada e vou organizar algumas coisinhas aqui. Então é isso. Beijo para vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é sábado, dia 18 de outubro, e agora são 22h36, tá? E, gente, a última vez que eu falei, vim aqui falar com vocês neste vlog foi terça-feira, então me perdoem que aconteceu algumas coisas aqui, então eu vim contar aqui pra vocês o que aconteceu durante essa semana, tá? Se preparem que esse take vai ficar um pouquinho grande, tá? E vamos lá. Na quarta-feira, não, primeiramente, na terça eu fui pro balé, né? Então já voltei, fiquei aqui de boa. Na quarta-feira eu fui pra casa do meu namorado. Antes disso, fui pra academia e também gravei uma resenha que vai ser publicada no mês de janeiro, que vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para acompanhar, né, os vídeos todo dia, que sempre em janeiro eu acabo postando, tá? Então, vamos lá. Quarta-feira tive aula de balé também, a gente tá ensaiando a todo vapor, assim, né? Porque no sábado que vem a gente vai ter a apresentação do Halloween. Na quinta, eu fui com a minha mãe no shopping, a gente almoçou lá, tá? E também, gente, comecei a ler Jogos Vorazes, tá? Esse livro da Suzanne Collins, pela editora Rocco. Vocês viram que eu gravei aí um pouquinho folheando ele, né? Quando eu comecei a ler, né? Então, fui lendo ele desde que eu terminei o último livro que vocês viram aí, que foi Menina Má, né? E aí, na sexta, eu fui pra academia, tive aula de inglês também. Eu tenho uma notícia triste para vocês, eu vou parar com as aulas de inglês presenciais. Eu vou fazer somente as aulas de inglês pela plataforma da minha faculdade, que é o Uninter. Eu não me adaptei com a escola que eu estava fazendo presencial. Achei o método deles muito avançado para mim, não consegui acompanhar, né? O básico foi de boa, mas quando eu cheguei no intermediário, eu fiquei péssima e eu sabia que eu ia repetir. E a escola, assim, gente, não é barata, sabe? É cara. E eu tava sentindo que eu tava gastando dinheiro do meu pai, sabe? Porque eu não tava aprendendo nada e com certeza eu ia repetir esse semestre e ia ter que pagar de novo, né? Porque eu não ia ter como ir pro avançado sem saber falar nada também, né, gente? Então, ficou complicada essa situação. Então, eu acabei desistindo, mas não desisti da língua, isso é muito importante. Eu vou continuar estudando em casa, vou continuar fazendo aqui
na plataforma da Uninter, que por incrível que pareça, eu achei o curso deles bem completo, sabe? Eles ensinam para quem não sabe nada de inglês. Então, tô gostando por enquanto, tá? Então, foi isso. É, hoje eu terminei de ler Jogos Vorazes. Não fui pra academia, eu apenas fui almoçar com meu pai num restaurante muito bom, um restaurante italiano, muito gostoso. E cheguei em casa ali, né, bastante, terminei, fiquei o dia todo lendo. E eu vou contar um pouquinho dessa história aqui pra vocês, mas assim, eu vou contar bem sucintamente o que acontece nesse livro, porque vai ter resenha dele no mês de janeiro também, tá? Então, bora lá. Aqui a gente vai ter uma distopia, tá? E Jogos Vorazes, assim, é muito conhecido porque ele não é um livro muito novo, tá? Então, se você ainda não leu, e eu acho que você já leu, eu sou a única pessoa que não leu esse livro, porque é um dos clássicos, assim, não um clássico, mas, tipo, é muito falado, sabe? Foi bem falado na época que foi lançado, entendeu? Não sei se chega a ser clássico, não sei se ele virou clássico, não sei. Mas, enfim, aqui a gente vai ter uma sociedade que é dividida em distritos, do distrito 1 ao distrito 12, tá? E do distrito 1 vai indo até os menos abastados, sabe? Até o distrito 12. E menos abastados, falei certo. E a gente vai ter a capital, que é os ricos, né? E a capital, eles inventaram os jogos vorazes para poder punir a sociedade, dizer que quem manda é eles, né? A capital, no caso, porque no passado teve algumas rebeliões, né? E a capital não gostou nada disso, então inventaram os jogos e agora, todo ano, um menino e uma menina de cada distrito disputam em uma arena para se matar até a morte, né? Então, é basicamente isso que acontece. Aí tem a Katniss e o Pita, né? Eles são do distrito 12, são os principais aqui, né, no caso. E aí eles acabam que entrando nessa arena, né? A Katniss se oferece como tributo para poupar a irmã dela, né? Que a irmã dela, no caso, iria para a arena, só que ela era muito jovem, então a Katniss colocou no lugar dela, e como ela amava muito a irmã, se colocou no lugar dela ali para lutar, né? Então, é basicamente isso que acontece. Acontece um romance aqui do nada, que eu achei assim até bom, e achei bem bolado o romance que houve aqui. Achei que o Pita sofreu muito, tadinho, porque ele dá pra ver que ele gosta muito da Cat, da Katniss, né? E a Katniss meio que não sacou isso ainda direito. Ela meio que, eu acho que ela sacou no final desse livro, mas não sei, tá? Então, gente, 5 estrelas. Gostei bastante, não cheguei a favoritar, mas ter a resenha para vocês e aí vocês vão descobrir aí o que eu mais a respeito dessa história, né, e o que eu achei sobre esse livro, tá? Então foi isso, mais um livrinho concluído nesse mês, graças a Deus, né? Hoje eu vou fazer as unhas também, então pintei aqui de preto já pro Halloween, né? Então é isso. Falei que esse take ia ficar grande. Mas enfim, agora eu vou ficar de boa. Eu já sei o livro que eu vou começar, mas eu não sei se eu vou começar ele amanhã, então não sei se eu vou mostrar ele hoje, acho que não, tá? Então depois eu falo com vocês, tá bom? Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro e agora são 7h43. E, gente, eu vim aqui finalizar esse vlog, pessoal. Era pra ter finalizado ontem, só que ontem aconteceu uma coisa que eu fiquei bem triste, assim, eu não vou comentar aqui, mas tudo certo, já resolvi já. Então, ontem eu não consegui editar, então vou editar hoje, já vou postar hoje mesmo, segunda-feira, pra vocês, tá bom? Eu comecei a ler ontem mesmo também, Eleanor Park, tá? Mas esse livro vou comentar só no próximo vlog, tá bom? Então, é isso. Ontem, no domingo, eu fui para casa da minha tia, teve feijoada lá, então eu comi lá com eles, né? Com meu pai, com a minha tia, minha família. Então, foi isso. E essa semana que foi bem, assim, produtiva, gostei muito do que aconteceu, consegui ler aí 2 livros, né? Então, fiquei bem feliz, consegui estudar também. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom?
Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.